Seção 2. Da citação do devedor e do aresto. Artigo 827. Ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Para primeiro, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Para segundo, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado exequente. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, aresto ou indisponibilidade. Para primeiro, no prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Para o segundo, formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará no prazo de 10 dias o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Para o terceiro, o juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Parágrafo 4. Presume-se em fraude à execução, a alienação ou oneração de bens efetuados após a averbação. Parágrafo 5. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando o seu incidente em autos apartados. Artigo 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Parágrafo 1º. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado. De tudo lavrando-se auto com intimação do executado. Parágrafo 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Artigo 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Para primeiro, nos 10 dias seguintes à efetivação do aresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Parágrafo 2º. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e com hora certa. Parágrafo 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o aresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Seção 3. Da penhora, do depósito e da avaliação. Subseção 1. Do objeto da penhora. Artigo 861. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Artigo 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Artigo 833. São impenhoráveis, inciso 1, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução, inciso 2, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Inciso 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montépios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e da família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado parágrafo 2º. Inciso 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Inciso 6. O seguro de vida. Inciso 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Inciso 8. A pequena propriedade rural assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.